O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas Mário Negrão, Belmiro Valverde. Estamos temporariamente desfalcados do nosso representante do Papa Francisco em terras brasileiras. Hugo Mengarelli está em viagem a Leimar, mas voltará em breve. Deve estar conferenciando com o Francisco. Exatamente. Ele é duque plenipotenciário, embaixador plenipotenciário junto ao Vaticano, né? Mário Negrão, em 1969, uma comédia fez muito sucesso falando sobre a Guerra Fria, chamava-se Os Russos Estão Chegando. E o Brasil, já algumas décadas depois, está vivendo uma situação semelhante, talvez com contornos não tão cômicos quanto a daquela comédia, mas os cubanos estão chegando, os médicos cubanos estão chegando. Mário, você que é médico, como é que você vê essa situação? Importação de médicos, principalmente médicos cubanos, para tratar da medicina básica, da medicina primária, em várias regiões do Brasil que hoje não tem médicos. Primeiro, uma armadilha enorme para nós aqui no Brasil que nós vamos depois desenvolver, né? Porque isso não vai ficar tão simples assim, não. Né? Segundo, eu acho uma maneira muito fácil de resolver um problema de má administração, né? Porque, veja, o Estado brasileiro tem a obrigação de cuidar da nossa saúde, né? E a saúde é cara, né? Então, se você começa a ver as áreas do Brasil onde a saúde é carente, inclusive 5 municípios aqui do Paraná, o que é mais barato? Você investir maciçamente em equipamentos, em enfermeiros, e laboratórios, e tudo aquilo, medicamentos, tudo aquilo que seria necessário para o bom funcionamento de medicina, ou pagar 10, né, para alguém que vai lá. Ninguém vai discutir, eu não vou aqui discutir sobre o preparo dos médicos cubanos, porque eu acho isso antipático. Na verdade, a gente falar do preparo de um colega sem ter ido lá e visto como que funcionam as coisas lá, não vou falar aqui do preparo dos médicos cubanos. Só acho que eles deviam fazer o revalida. Mas é muito mais barato pagar 10 mil para cada um, botar lá e dizer, pronto, está resolvido o problema da saúde. Agora nós temos 701 municípios brasileiros equipados com médicos, temos aí 4 mil médicos estrangeiros, vamos agora às eleições. Entende? Está resolvido o problema. Se você perguntar para mim se eu quero ganhar 50 mil para ir lá, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu gosto da minha profissão. Eu tenho vergonha na cara. Eu não vou só por causa de dinheiro ir para um lugar onde eu não possa exercer minha profissão. Não é? De uma maneira digna, de uma maneira correta. Disfarçar isso aí como se fosse um estágio, né? Ou como se fosse uma residência, é pior ainda. Porque está usando o povo brasileiro como cobaia, não está sendo estruturado como uma residência, só qualquer pessoa que quiser conversa com alguém que é médico ou que é residente, que vai saber que a residência é uma estrutura complexa, né, que determina toda uma logística, e não é só enfiar um sujeito lá no meio do mato e dizer que agora, e fica lá 3 anos e agora ele ganha um diploma de médico generalista. Isso não é residência, nem é estágio. Né? Então, eu fico pensando assim, não é muito difícil, não seria o meu ponto de vista, mas não seria muito difícil alguém inverter o argumento e dizer que os cubanos é que estão nos fazendo o favor, né, de vir aqui tirar a nossa castanha do fogo, né? Porque esse posto foi oferecido a outros médicos de outros países e principalmente do Brasil, ninguém quis. Não é? Mas ninguém quis, eu imagino que seja por essas razões que eu estou dizendo agora, que ninguém quer trabalhar em condições suboptimais, porque que vai fazer de você um mau profissional. Você fica 3 anos lá, não aprende nada, não é? E ganha uma quantia de dinheiro que, afinal de contas, você ganharia em outro lugar também. Uhum. Então, eu fico perplexo com tudo isso. Eu só acho o seguinte, já esgotando tudo, sobre o fato de pagar o governo de Cuba, nós não temos nada com isso. Como se fosse uma empresa que está cedendo funcionários aqui e nós vamos pagar para a empresa e a empresa vai redistribuir do jeito que quiser lá, entendeu? Mas eu quero ver esses garotos aí, como é que vão chegar aqui ganhando 3 mil reais, não é, por mês, do lado a lado de um outro que está ganhando 10 para fazer a mesma coisa que ele. Né? Então eu acho que isso insulta aos médicos cubanos. Isso é uma história muito complexa e nós nem entramos na ética disso ainda, né?
Deixa para depois. Bom, deixando os cubanos de lado, e a gente tem um problema, que é o problema da distribuição do atendimento básico, primário de saúde no país. Existe um caminho fácil para resolver isso, Belmiro? Algum país conseguiu? Porque isso é uma operação de guerra, né? Não, fácil não é, né? Mas eu acho que é viável, né? Eu acho que você pode, um país que pode chegar e torrar 60 bilhões numa Copa do Mundo e numa Olimpíada, pode muito facilmente mobilizar os recursos para resolver qualquer problema do país. Saúde, educação, segurança, habitação popular, transporte. O que você falar, nós podemos fazer. Não fazemos por razões que não adianta discutir mais uma vez para não ficar com um tom muito melancólico às 10 horas da manhã. Mas não é fácil. Mas esse caminho que o governo está tomando é o menos provável de dar certo. Porque o Mário já levantou algumas coisas fundamentais. Imaginar que a medicina é o médico. Isso é uma tolice. A medicina é o médico, associado à tecnologia médica, associado ao remédio, associado à rede de apoio, associado à higiene hospitalar, tudo isso. Aí você pega uma pessoa, joga ele, assim, diz assim, ó, grita Shazam e desce lá em Riacho dos Cavalos e resolve o problema da medicina. Não vai resolver. Segunda coisa, que eu gostaria até que você guardasse esse programa para vocês me cobrarem no futuro. Daqui a 3 anos nós vamos estar com o problema desses supostos médicos cubanos que vieram para os lugares inóspitos, criando exatamente uma série de dificuldades, porque não vão querer ficar nos lugares inóspitos. Isso é óbvio. Não tem como. Quer dizer, como a pessoa vem para o Brasil e diz assim, mas me jogaram lá em Riacho dos Cavalos, o que eu faço? Nós já tivemos exemplos até dramáticos de pessoas que vieram para cá e pediram asilo político. Aliás, num gesto de canalice do Tasso Genro e do Lula, mandaram deportar até os pugilistas cubanos. Quer dizer, então, daqui a pouco nós estamos com um problema desse tipo colocado. Eu acho essa solução num simplismo absoluto, né? Para não falar no problema da língua, para não falar no problema de doenças que são tropicalizadas, quer dizer, que existem aqui e que não existem no resto do mundo, e que existem no resto do mundo e que não existem aqui, protocolos de tratamento que não são conhecidos lá, que não são utilizados lá e são utilizados aqui, né? Crendices, né? Ervas, tudo isso. Tudo é uma coisa tão complicada, e daí vem o governo e tem uma solução que pode dar certo, atende muito mais ao interesse político de ficar de bem com os irmãos Castro do que resolver o problema da medicina brasileira. Está havendo uma grande mistificação, acho que os médicos estão caindo nessa mistificação, porque eles estão colocando uma resistência que parece corporativista, né? E que eu acho que não precisa ser corporativista, mas os médicos têm toda a razão. O que está se fazendo com a medicina no Brasil é enxovalhar a medicina, né? Então, agora só lembra, né, para ficar menos amarga a resposta, lembra aquela velha piada no tempo do Fidel Castro, quando Cuba mandava as tropas para Angola para lutar na guerra, porque os russos mandaram que eles mandassem as tropas para lá. Então, a pessoa dizia que Cuba era o primeiro país transnacional do mundo, né? E que tinha a população em Miami, o exército na África, né? Angola e Moçambique. Hein? Angola e Moçambique. Ele tinha o governo em Cuba, a população em Miami e o exército na África. Agora nós podemos dizer, e tem a medicina na Venezuela e no Brasil. Quer dizer, continua sendo transnacional. Olha, Ney, só para concluir, outro dia eu até sugiro a todas as mentes de boa vontade que vivem dessa ilusão dos cubanos, do governo cubano, não da população cubana, mas do governo cubano, que vejam um documentário da BBC chamado Cuba 2012. E daí aparece um camelô na rua, um cara muito safo, vendendo pia para e não sei o quê, desse neocapitalismo cubano, que agora o cara pode abrir um restaurantezinho em casa, pega lá um carro velho e transforma em táxi. Está todo mundo eufórico com isso, né? Daí o repórter inglês vai lá e entrevista o cara. E o que o cara é? O cara está vendendo pia na rua. O cara é médico, certo?
e é especializado em politraumatismo. Aí o cara diz, você está trabalhando na rua por quê? Ele disse, porque eu tenho que viver. Ele ganha $20, né? Deve ser mais ou Ganha menos $20 como médico. Né? Então nós continuamos a vida inteira nessa ilha da fantasia. Sabe? Mário, bom, de qualquer forma, nós temos um problema gigantesco, que é a saúde pública, a atenção primária no Brasil, e você falou da questão, realmente, a questão financeira, mas parece que a medicina está passando por uma transformação. Eu vi uma reportagem recente no jornal da TV Bandeirantes sobre a oferta de residência médica em pediatria no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, que, convenhamos, é a melhor universidade do país, e um dos melhores cursos de medicina do país. Já há vários anos existe a sobra de vagas de pediatria, de residência em pediatria. Quer dizer, é uma profissão que ela não que é uma profissão muito ligada à atenção básica, atenção primária de saúde, mas que não atrai mais. Então, quer dizer, qual que é o futuro da medicina do país diante dessa perspectiva de mercado? Um mercado que não atrai jovens médicos ou jovens estudantes de medicina. Aí tem algumas vertentes que eu acho que são importantes lembrar. Primeiro assim, que... E o médico generalista também parece que está em extinção, né? Hoje você tem subespecializações, né? O sujeito que ele faz neurologia, mas aí ele vai fazer uma subespecialização em microneurocirurgia, né? Eu acho que tem um aspecto dessa questão que atinge a medicina em particular, né? E sem trocadilhos, né? Existe um aspecto dessa questão que faz parte de uma questão mais ampla, mais geral. A primeira é o seguinte, a medicina deu um tiro no pé, no sentido de que se tornou, para ser eficiente, hoje se tornou tão cara, mas tão cara, que realmente ela fugiu das possibilidades, né, de qualquer ser humano, cidadão comum ou normal. Né? Se você for ver direitinho, outro dia eu tive um caso aqui que tive que internar, não um paciente meu, mas uma pessoa conhecida, e eu percebi uma coisa que eu não tinha notado, assim, que a coisa mais difícil é você internar particular hoje em dia. Tem hospital que nem aceita mais paciente particular, né? Nem aceita mais, porque já sabe que vai ser um problema aquilo depois, só se for um milionário, um Eike Batista, ou qualquer coisa, que vai conseguir, né, por exemplo, fazer uma cirurgia cardíaca ou um tratamento. Por enquanto, né? Por enquanto. Ex-bilionário, agora só milionário. E outra coisa assim, que a medicina moderna, a tecnologia da medicina precisou se aliar, né, a todo um complexo industrial, científico, acadêmico, ficou uma coisa muito complexa, extremamente cara. Então, ela saiu do alcance, está começando a sair do alcance. Em consultórios, você ainda vê médicos que atendem em particular, né? Mas se for para cirurgia, se for para qualquer procedimento hospitalar, claro que vai ser através ou da Previdência, ou de plano de saúde, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, isso criou uma demanda, né? Uma nova demanda agora, que antigamente, no meu tempo, por exemplo, você escolhia uma especialidade pelos seus próprios talentos, pelos seus desejos, pelo aquilo que você gostava. E agora você vai procurar o que o mercado demanda, porque você não vai se formar numa especialidade que ninguém quer, né? Ou que nesse momento não tem uma demanda muito grande, né? Então, esses médicos recém-formados agora eles estão de olho nisso, assim, para onde que eles vão trabalhar. E eles sabem que eles vão trabalhar para qualquer coisa, menos para eles. Então, está chegando ao ponto que o médico, não vou dizer que o médico está virando um proletário, isso é demais. Até usando a terminologia marxista, né, o médico não está se proletarizando, mas ele está virando um operário. Ou seja, ele vende o tempo dele, o capital potencial dele para uma estrutura que é maior do que ele, que visa não exatamente o trabalho dele, mas o... Assim caminha a humanidade, né? Hã? Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Aquela história lá do Kroc... Trocamos trabalho por dinheiro, né? Aquela história do Kroc, que perguntaram para ele, você é o maior vendedor, o dono do McDonald's, né? Você é o maior vendedor de hambúrguer do mundo? Eu falei, eu nem sei se eu estou vendendo hambúrguer. Eu especulo no mercado imobiliário. A McDonald's é só para eu ter dinheiro para poder girar no mercado muito mais lucrativo, né? Então, esse é um aspecto. Quer dizer, até que ponto o médico daqui a 20, 30 anos vai dizer eu sou um profissional liberal? Né? Até que ponto ele vai poder dizer isso mesmo? Ou eu já estou pertencendo a um mundo corporativo maior e tal. E claro que isso vai mudar como os médicos vão ser instruídos, vão ser educados, vai dar toda uma coisa. Isso é um aspecto. O outro aspecto é como está mudando a coisa da especialização e da educação de pessoas de uma maneira geral. Pois mas aí, desculpa interrompê-lo, mas e como é que fica uma questão saúde pública, saúde de massa, quer dizer, saúde realmente...
Isso não só no Brasil, em qualquer país do mundo, que acho que é a questão chave. Ney, já está existindo isso, né? Quer dizer, o mercado particular já está se apropriando dessa função do Estado, na medida que já existe aqui no Paraná mesmo inúmeras empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Quer dizer, eles montam um posto de saúde, montam todo um esquema ali, e empregam médicos e alivia, né, o Estado desse tipo de função. É que muitas vezes o serviço não é tão bom, às vezes até pior do que o serviço público, né? Em alguns casos. Não fica nem lá nem cá, só que pelo menos alguém ganha dinheiro com isso, entendeu? Mas isso é uma prática cada vez mais comum. E eu posso imaginar grandes corporações no futuro, né? Unisaúde Brasil, qualquer coisa assim, um sujeito que vai ter recursos suficientes para tomar conta desse mercado e começar a fazer... 5 tipos de medo aí. Pois não, mas dá medo. E tenha mesmo, porque isso é um processo que já está em andamento, hoje há alguns anos, isso já está acontecendo, e cego de quem não está vendo. Eu acho, né? Eu acho que nessa questão, por exemplo, que você levantou, você tem dois aspectos importantes a considerar. Primeiro é o seguinte, a pediatria, por exemplo. Você vai no Pequeno Príncipe aqui, que é um hospital modelar, e ele está entupido de gente, certo? Ele atende SUS, ele atende plano de saúde, ele atende tudo. Você chegou lá, você é atendido. Você pode passar 3 horas esperando, mas você está num ambiente, você sabe que está fazendo o máximo para te atender bem. Justiça se faça. Eu acho que o Pequeno Príncipe é um exemplo de um dos melhores hospitais pediátricos do país. Privado, não lucrativo, voltado para a saúde pública. É aquilo que você chama de público não estatal. Agora, veja o seguinte, quanto é que vai ganhar um pediatra da rede pública que vai trabalhar num posto de saúde? Vai ganhar R$3.000, R$4.000? Quanto é que começa ganhando um soldado de polícia no Paraná? R$3.500. Eu não tenho nada contra o soldado de polícia, acho que ele tem que ganhar muito bem mesmo para ele poder ter a sua vida digna. Mas também acho que você não pode querer atrair ninguém para uma profissão que o cara passa 6 anos numa escola e mais 2 anos de residência para depois pagar para ele o que ganharia uma pessoa que passou 6 meses num cursinho da Polícia Militar. Então, me parece que quando você fala num país como o nosso, de algumas grandezas como educação e saúde, você tem que sair, aí eu concordo com o Mário, sair de um raciocínio de mercado para pensar num raciocínio humanista. Quer dizer, é como diria o John Rawls, todas as pessoas têm direito a um estoque de bens sociais primários. Né? E quais são esses bens sociais primários? Aquilo que ele chamava a liberdade civis, direito de expressão, direito de imprensa, etc. e tal, votar, ser votado, liberdade civis. E as condições mínimas para uma vida digna. E você não ter o teu filho morrendo de doença banal é uma condição mínima para uma vida digna. Você não ficar que nem aquele cara lá em Porto Alegre que passou esperando a ambulância do SAMU e ainda o cara desligou na cara do que telefonou pedindo a ambulância e o paciente morreu no caminho, e você contrariou o direito que ele tem à vida digna. Nós temos que mentalizar isso, né? Nós temos que meter isso na cabeça. A relação da população com a medicina, com a educação pública, vai mudar na hora que você puder cobrar dos profissionais. Agora, atualmente, você chega, o professor não vai dar aula. Daí você diz por quê? Mas vem cá, eu não fui dar aula porque eu ganho R$1.200 por mês. É o que está ganhando o professor primário em muitas cidades. Tá? E daí fica aquela relação, você não cobra dele porque ele não é tratado de uma forma digna e ele não faz o papel que ele tinha que fazer porque ele acha que ele pode, em vez de fazer aquilo que ele tem que fazer, deixar de fazer em nome da sua insatisfação salarial. É o velho axioma, finge que paga e finge que trabalha. Finge que paga, finge que está trabalhando, como o cara finge que ensina e o cara finge que está aprendendo. Tá? Agora, em São Paulo, descobriram uma coisa maravilhosa. Vão acabar com a tal da reprovação só no final do ciclo, porque antigamente você fazia o menino passar dos 5 anos até os 9 anos fingindo que está aprendendo. Aos 9 você podia reprová-lo. Daí botava ele na escola, na segunda parte do fundamental, da 5º ao 9º ano, e daí ele só podia ser reprovado no 9º ano. Daí, quando ele saía lá fora, saía analfabeto funcional. Daí a pessoa dizia assim, é mesmo. Mas o que é isso, gente?
Ora, você sabe que o Brasil está ficando um país que irrita você, porque lembra o Lima Barreto, que dizia assim, nós temos todas as condições, nós temos as melhores terras, o povo mais generoso, o sol, puxa, tudo isso. Por que esse troço aqui não dá certo? Ele diz assim, porque falta tempo e falta originalidade. Tempo não falta mais, né, Ney? Falta originalidade. Mário, o bloco está encerrando, mas uma das questões que vem sendo debatidas nesse caso dos médicos é com relação à prestação de serviços dos recém-formados para o sistema público de saúde. Já se falou em imitar, inclusive, o que é feito na Inglaterra. Quer dizer, o ex-acadêmico de medicina, ele sai da faculdade, da universidade, e ele vai trabalhar durante um período numa unidade de saúde pública, né, na periferia, enfim, onde esteja necessitado. Esse seria um modelo que funcionaria no Brasil? Eu acho que absolutamente não, porque, de novo, é terceirizar a residência. Se o Brasil quiser médico generalista, então vamos montar residências decentes, estruturadas, dentro de hospitais apropriados para isso, não é? E não dizer que, por medicina generalista, tratar de determinados tipos de problema, que isso é uma função menor, né? Que isso pode ser feito no quintal da tia Lalá. Né? Não, senhor, eu acho que isso de novo, é a mesma coisa. É a mesma coisa da história dos médicos cubanos. Né? É tentar achar uma solução política e barata, né? E com isso se esquivar de fazer grandes investimentos, grandes pesadelos logísticos, que seria, o Brasil precisa mesmo de médico generalista, mas pelo amor de Deus, gente, isso vai ficar da escolha de cada médico recém-formado. Ele vai ter o direito, se ele quiser ser cirurgião cardíaco, ele deve ser assim. Né? Se ele quiser ser neurocirurgião... Então a solução para nós nesse momento seria o quê? Chamar os médicos sem fronteiras para atuar nessas regiões? Não, eu acho que a solução dentro de Não tem solução, né? Eu acho que tem dois aspectos interessantes aí, mas que não são soluções. Quem sou eu para dar solução? Né? Uma é fazer com que a oferta de medicina generalista seja palatável. Né? Que o médico generalista não seja aquele sujeito que não teve competência para fazer as especialidades, mas que isso é um preconceito que existe, né? Que não teve competência para ser um grande neurocirurgião, qualquer coisa, então foi lá fazer isso. Entende? Na medida que você cria residências e postos de trabalho que capacitam, que, digamos, reconhece esse tipo de trabalho que é importante para o país, muita gente boa vai se interessar por isso, sim. A segunda parte, que eu acho que é a parte mais ampla da resposta, é assim, a solução nossa, gente, eu acho que é parar de pedir coisa para o Estado. Existe uma tendência nesse nosso neoconstitucionalismo que é a judicialização do Brasil. Não é? Veja, agora mesmo eu li na Gazeta do Povo que os médicos agora estão entrando no Ministério Público, estão buscando maneiras de cobrar isso através desse canal que nunca ocorreu aos brasileiros antes, né? De você usar o sistema judiciário para fazer suas queixas e para buscar suas soluções. O povo saiu na rua, isso é muito louvável, eu acho isso uma coisa maravilhosa e linda. Mas é claro que agora não é para cada lâmpada quebrada no Ministério do Trabalho que vão sair na rua, que existem outras maneiras, sim. E que a judicialização, nós nos acostumarmos a saber fazer valer nossos direitos, não só através de manifestações públicas, e de massa, que são importantes, mas também através do dia a dia dos fóruns dos tribunais, isso vai fazer com que nós somos como filho de alcoólatra, nós temos que aprender a nos virar. Né? Papai não é tão sábio assim e não está consciente e lúcido o tempo todo. Ainda mais os papais mudam de hora para hora, a gente não sabe que papai que nós temos. Né? Porque cada hora é um papai diferente, às vezes é uma mamãe. Isso já é outro programa. Às vezes vem uma mamãe que ninguém pediu. Né? Então, nós estamos encontrando nosso caminho. Eu acho que o caminho é esse. Mas, assim, jamais os Estados Unidos experimentaram essa forma, né, de importar médicos do mundo para servir de mão de obra barata, e foi assim que muita gente foi para os Estados Unidos no começo. Hoje em dia, não é mais assim. O médico brasileiro não é mais visto como mão de obra barata, né? Ele não é mais fodder de canhão, né? Então, agora nós estamos fazendo isso com os cubanos. Acho curioso, né, como é que as pessoas de uma ideologia fazem uma crítica, depois imediatamente se viram e usam a mesma estratégia que eles criticaram. Né? Quer dizer, o Brasil está fazendo agora aquilo que as pessoas da esquerda criticaram tanto os americanos. Quer dizer, contratar mão de obra barata. Agora estão fazendo isso.
não é? Para mim é tudo doido. Belmiro, rapidamente para encerrar, chamamos os Médicos Sem Fronteiras? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a tua pergunta comportava uma resposta um pouco diferente. Eu acho mais do que razoável que você chegasse e dissesse para o recém-formado, assim, olha, fulano, em boa parte você... Em primeiro lugar, o médico que saiu de uma escola pública estudou 6 anos, 8 anos de graça. Num curso Então, caro. tem alguma coisa que a população inteira fez por ele, né, de uma forma anônima, né? E, em segundo lugar, eu acho que seria perfeitamente natural. Você já teve experiência no Brasil, por exemplo, embora episódica, com o Projeto Rondon. Projeto Rondon, exatamente. Né? Que os meninos vinham lá passar as férias na coisa. E é gozado que até hoje essa experiência é lembrada por eles. E todo mundo diz que faz falta. Todo mundo diz que faz falta. Ainda existe até um Projeto Rondon oficial, né? Tem, exatamente. Existe. Só que não tem mais o mesmo caráter que tinha. O Projeto Rondon é vilanizado pela esquerda porque era coisa de milico, não é? No entanto, foram essas coisas de milico que levaram os meninos para descobrir o Brasil real que o Luiz Carlos Prestes descobriu em 1920 alguma coisa. Né? Então, eu acho que seria perfeito natural. Agora, também não pode dizer assim, você vai de graça para lá porque você estudou numa escola pública. Não é isso. Chega para ele assim, fulano, você está começando a carreira, eu vou te dar um salário minimamente digno para você começar. Só que você não vai começar aqui, você vai começar em Riacho dos Cavalos, Jacaré dos Homens. Mas não pode chamar de residência. Não, mas ninguém falou de falar Ninguém falou em residência. Falou? É? Bom, se falou errado. Muda seu nome, residência. muda seu nome da Então coisa. falou errado. Muda seu nome da Ou coisa. troca o nome, tira o nome de residência e diz, olha, fulano, Estágio? isso aqui é o primeiro emprego, é o nome que tiver. Seu estágio Hã? probatório. Estágio probatório, o que você quiser. Mas eu acho mais do que razoável, é isso mesmo. Quer Você dizer, o mandar a sistema de leis- pessoa fazer carreira fora dos grandes centros, sempre foi assim. Que, aliás, seria uma boa lição de vida, não só para médicos, mas para qualquer, Para qualquer profissão, profissional engenheiro, liberal. jornalista. né? Para qualquer engenheiro, o cara chegar aí para o interior, chegar lá e descobrir que tem riacho, que tem que passar, senão fica todo mundo parado, senão a produção não escoa, o agrônomo, o veterinário, todo mundo tem lugar no interior. Nós continuamos tendo uma sociedade, como diria o padre Vieira, nós estamos, né, encostados no litoral e voltados, né, para o mar. Né? Então, está na hora de internalizar o país. Né? E está na hora também de fazer o intervalo. Mas já voltamos com um tema mais leve, eu prometo. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, lembrando aos telespectadores que os temas debatidos aqui não são apresentados previamente aos nossos debatedores, mas eu fiz uma rápida enquete aqui entre imaturidade e polêmica, mas eu acabei ficando, eles não se decidiram, eu acabei ficando com polêmica porque nós temos alguns fatos recentes. Belmiro, o que move, o que desperta uma polêmica? Antigamente eram temas candentes, né? Pena de morte, aborto, religião, guerras, etc. Hoje parece que o que move as polêmicas são temas mais rasteiros. Eu vou pegar 2 exemplos bem recentes, um nacional e um internacional. Na semana passada, a imprensa toda ela noticiou que o Congresso brasileiro gasta por mês 3 milhões de reais em selos. Isso passou batido por quase todo mundo. No entanto, no domingo, um jogador do Corinthians deu um selinho num jogador. Isso virou a maior polêmica, só se falou nisso durante a semana. Nos Estados Unidos, esta semana, houve o julgamento daquele soldado que entregou Wikileaks, entregou lá o dossiê ao Wikileaks, o tal do Manning Bradley, né, o Bradley Manning, e ontem ele foi julgado, pegou 35 anos de cadeia, e na verdade o que virou polêmica nos Estados Unidos não é se ele pegou 35 anos de cadeia, mas simplesmente porque ele quer ser chamado de Chelsea. E quer fazer o tratamento para virar mulher. Quer virar mulher. Quer dizer, na verdade, isso virou uma grande polêmica nos Estados Unidos, assim como a história do selinho virou aqui no Brasil. A sociedade está se futilizando, banalizando, estamos ficando rasos. Por que isso movimenta tanto assim, a curiosidade, a indignação, desperta sentimentos por que outros assuntos mais sérios, como o selo dos deputados e até o vazamento de informações, não despertou na sociedade? Eu acho, né, que, lamentavelmente, você tem uma gradação meio tácita de aceitação, não é? Você está, essas prebendas públicas,
esse sibaritismo, né, do cara poder gastar em selo para mandar cartão para todos os seus eleitores, imprimir coisas, tá? Ih, manda mais cartão, né? Receber favores como o Estado te dá uma passagem por mês para ir para o Rio de Janeiro, porra. Consultar as bases? Há pouco tempo atrás era assim. Além do cara ter direito a uma passagem para suas bases semanais, ele tinha direito Para Nova a Cap e para uma Velha passagem Cap, para né? ir Para a velha capital, né? para a velha capital. Fazer o quê? Ninguém sabe exatamente. Tá? Então a sociedade meio está anestesiada com isso. Né? Mas daí quando você pega assim desses comportamentos limítrofes, né, que envolvem sentimentos e tolerância em relação a determinadas práticas sociais, ligadas a gays, etc., já a sociedade fica, né, oriçada. O caso do jogador do Corinthians é típico. Eu não acredito que aquele cara, digamos, tenha feito aquilo para desrespeitar ninguém. Fez aquilo para mostrar a sua não intolerância. Mas daí já vem o cara da Luz Verdense, sei lá o nome do time que bateu neles lá no Corinthians, e já disse, pois ele vai ter dificuldade porque ele joga num time de macho, e time de macho não vai aceitar aquilo. Quer dizer, ele já pegou uma história menor, né? E já transformou já execrou o cara, disse, olha, você não... Né? Já pensou se ele jogasse no São Paulo, então, que tem fama de ser o time dos time dos gays, dos time, Bambis. né? Ou o Fluminense, Dos Bambis, o Fluminense que já tem lá uma Fluminense, tradição. Mas o Fluminense antigamente as pessoas nem lembram lá. Então eu acho, né, Ney, assim, esse caso do soldado é patético. A história familiar dele é horrível, né? A mãe era alcoólatra, ele foi uma criança toda complicada e possivelmente não roubou os segredos para ganhar dinheiro, nem para atrair o país. Ele estava muito mais motivado por essas coisas de vou acabar com os tiranos, vou desmascarar a tirania e vai pegar 35 anos de cadeia. Mas o que realmente vai ser desmoralizante para ele, na opinião pública, é que no dia seguinte já a imprensa adorou que ele tenha dito que quer virar mulher e quer ser chamada de Chelsea. É isso que a imprensa vai daqui para frente falar. E é isso que ela vai explorar. A falta de caráter dele está nisso aí, sabe? Na visão da imprensa. É uma pena, né? De novo, é o simplismo velho, né? E você... Não se fazem mais polemistas como antigamente, né? Pois é. Mário, nós estamos virando um planeta de fofoqueiros, é isso que nós estamos? É isso que eu estava esperando aí para falar, né? Que é traçar uma linha urgente aqui entre o que é polêmica e o que é... Porque polêmica sempre, para mim, pelo menos, assim, a polêmica sempre implica algum tipo de posicionamento, algum tipo de decisão, né? Algum tipo de rumo que se toma ou que se deixa de tomar. Né? Ao passo que fofoca é aquela coisa de espalhar notícia. Né? Pensa assim, eu vou falar como ser humano. Olha, quando eu não faço nada importante, nem eu tenho nada importante a dizer, a única coisa que eu posso fazer é espalhar alguma notícia que parece ser importante. Né? Então as pessoas gostam de se fazer de arauto. Você vê isso no Facebook o tempo todo, né? Você já reparou como é que quando você dá uma notícia importante... Eu vi lá no Downton Abbey outro dia, aquele lord, né, absolutamente inútil, o cara passava o dia inteiro só se arrumando e se penteando, não fazia nada na vida. Aí ele reuniu todos os seus assim, declaro que a guerra acabou. Não é? Oh, thank you. É o Downton Abbey, é uma série deliciosa sobre Downton Abbey. Ah, sim, Downton Abbey. Sim. É uma série deliciosa sobre a decadência da nobreza. Da nobreza E o nobre não tinha nada importante para fazer, então ele declarou o fim da guerra para os empregados dele. Pois é, mas tudo bem, ele declarou. Só que esse tipo de coisa, assim, não existe um ser pensando em polêmicas, né? As coisas viram polêmicas, quer dizer, por que alguns assuntos tão rasos acabam virando polêmica e as pessoas... Mas isso é que eu quero dizer, é a carência de nós termos uma coisa que eu chamaria, não eu, é um autor que eu estou conhecendo agora, estou gostando cada vez mais, que é o André Gortz, né? Que diz que no mundo de hoje é importante que as pessoas se produzam, né? Quer dizer, o indivíduo se instrua, ele se aperfeiçoe, ele busca alguma coisa que torne ele uma pessoa melhor.
E nessa dificuldade toda, às vezes nós recorremos a coisas como o Facebook, ou como o salão de cabeleireiro, né? Ou como o cérebro cafezinho, né? Ou aqui mesmo, né? Onde nós, ao propagarmos uma notícia, sermos o mensageiro, às vezes nos dá ares de rei. Né? Então, você dizer assim, fulano de tal é gay. Isso não quer dizer que o cara tem opinião sobre gays, nem se ele é contra ou a favor, ou está na fila esperando sua vez, ou seja o que for. Ele nem está pensando nisso, ele só quer ser o portador dessa notícia. Porque eu sei, assim, como psicoterapeuta, né, eu vejo a necessidade que todos nós temos, à medida que a gente começa a ter uma vida muito rotineira e começa a ter questões existenciais e começa a nos denominar de desimportantes. Eu acho que qualquer pessoa honesta faz isso de quando em quando, né? Ele se questiona e diz assim, será que minha vida é importante mesmo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que presta? Né? Ou estou só passando aqui? Né? E tal. E todo mundo tem esse tipo de coisa, essas crises existencialistas. Né? Então, nesse momento é o momento de produzir-se, né? Fazer alguma coisa nova, assim, fazer alguma coisa diferente para si. Né? Nem que seja vestir um tutu e sair dançando o Lago dos Cisnes, né? Menos, Mário. Não, eu não aguento, chega a hora que eu não aguento. Ou então o sujeito passa a ser um portador. Então ele abre um blog e começa a dizer coisas, e passar notícias que não são dele, que não são do interesse dele, que não é do alvitre dele, mas ele começa a passar essas notícias, né? E eu não estou dizendo isso, assim, denegrir essa pessoa, é legítima essa busca, né? Mas no mundo cada vez mais banalizado, existe uma carência cada vez maior de notícias realmente relevantes ou importantes. Então você vai mesmo... As notícias estão, eu acho que você vai falar do sapato do Brad Pitt? Não, eu acho que as notícias não, elas continuam existindo, mas eu acho que você tocou num ponto, talvez até sem pensar muito, é a questão seguinte, nós não estamos mais existencialistas, eu acho que nós não estamos mais refletindo sobre as coisas. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que a vida virou uma grande revista de telenovelas, né? Aquelas coisas, assuntos banais, ao ponto da grande discussão nos jornais norte-americanos de hoje, nos jornais online, é assim, se eles tratam o cidadão lá como ele ou ela. O Washington Post é que achou uma solução mais tucana que eu já vi. Até ele divulgar os fatos, ele era Bradley. A partir da condenação dele, ele passou a ser chamado de Chelsea. Então ele trata como duas figuras absolutamente... Aí, com aquela politicamente correta americana, a partir de agora vai ser Chelsea, entre parênteses, a.k.a., né? Also known as, não sei das quantas, entende? Porque senão ele não está bem politicamente correto. Eu acho isso uma babaquice. E ainda tem mais natural. Ainda tem mais uma coisa, assim, quando essas notícias, esses factóides assim, flutuam na tua cabeça e atinge de alguma forma alguma coisa inconsciente. Imagina se você tem uma creusa adormecida dentro de você, né? E você lê ou ver uma notícia dessa. Aquilo te comove, né? Ou pelo medo, ou pelo desejo, ou pela pura Não, a minha arte preocupação de é por que essas coisas elas tocam mais as pessoas do que coisas importantes. Isso sabe, porque nós não estamos interessados em nada, não estamos mais lendo, né? Não tem mais nada interessante. Quando tem nada interessante na tua cabeça, você vai para o salão de cabeleireiro fazer fofoca. Que, aliás, eu adoro fofoca. Adoro. Você sabe que, falando em ser mulher, o personagem... Não precisa olhar para mim, foi só um exemplo. O personagem chave disso aí é do Monty Python, né? A vida de Brian, que um dos terroristas palestinos lá exigia o direito de ser chamado de Loreta e queria ter o direito de ser mãe. Aí eu falei, tudo bem, Loreta, nós te chamamos agora. Você não pode ser mãe. Vocês não podem me negar o direito de querer ser mãe. Entende? Eu sei que não posso ser, mas eu quero ter o direito de ser. Eu posso ser o wannabe. O wannabe. Então, eu acho, né, Nice? Aí o Mário tocou e você também tocou num ponto muito interessante. A vida individual, ela talvez pela massificação, gente demais, etc., ela está ficando progressivamente mais irrelevante. Chata. Você pega, por exemplo, o papel das individualidades, hoje em dia é zero. Antigamente o cara, o Dr. Salk descobriu a vacina, o Dr. Sabin fez não sei o que lá, Thomas Edison fez... São indivíduos. O Engenheiro Rebouças, o André, o Antônio... Construíram uma estrada inconstruível.
Agora, quem é que descobriu, sei lá o quê, no chip número, sei lá, quem é que descobriu o fármaco não sei o quê que é utilizado, ou quem é que decifrou a cadeia não sei o quê? São grandes massas de pesquisadores, isso tudo é meio anônimo. Né? O laboratório SmithKline é que descobriu a cura não sei de quê, não é mais o seu fulaninho nem o Beltraninho. As individualidades foram perdendo lugar nesse mundo. Tá? Então, daí o indivíduo, isso aí é uma interpretação bem de fundo de quintal, mas o indivíduo, o que ele vai fazer? Ele vai querer transformar a sua irrelevância em relevância. Outro dia eu estava vendo, meu neto vive mexido com Facebook, coisa que eu detesto. Eu já estou com 700 e tantas solicitações de amizades, não sei quantas cutucadas, né? Eu não abro aquilo em hipótese nenhuma. Mas eu estava vendo um diálogo entre uma mulher e diz assim, meu marido foi fazer esqui em Las Lianas e me telefonou de lá dizendo que quebrou a perna. Imagine como são esses homens. Agora ele virá para casa, passar lá 2 meses sem fazer nada, me infernizando. Daí as amigas já ficaram todas solidárias. Homem a si mesmo. Não. Aí tem um diálogo de 1h30, mais ou menos, a respeito da perna quebrada do tal do marido da mulher. Né? Aquilo não tem nenhuma relevância, a não ser para ela e para o marido. No entanto, transformou-se, né, num pièce de resistência, conversational piece, né? Daquela turma toda. Não, porque não é bem assim, vai ver, isso até vai reaproximar vocês como casal. Aquilo que era uma perna quebrada, por causa do tobo do Isso é só uma perna quebrada, não é uma tese de... Como diria o Freud, né? Muitas vezes um charuto é simplesmente um charuto. Né? Eu estava pensando só no engessar a perna. Ele só queria engessar a perna. De repente virou assim uma terapia para salvar o casamento. Uma tese psicanalítica sobre psicanálise. O Belmiro tocou num assunto que eu acho importante, que, na verdade, assim, nós não temos mais capacidade de nos espantarmos com quase nada. Não existe mais assombro no mundo. Né? A morte perdeu o assombro, tudo perdeu o assombro. Você não se surpreende com mais nada. Não seria isso? E daí, então, qualquer coisa com relevo... Agora, vamos tocar num viés interessantinho que eu acho que aqui, né? Que é um viés do Martin Heidegger, né? Que eu acho um jeito brilhante, apesar que ele tentou ser nazista, mas a gente perdoa, né? Ele fez a Creusa dele, né? Ele virou a Chelsea dele e foi ser nazista, né? Tá bom, nós perdoamos ele, porque ele tem outras coisas que são maravilhosas, né? E o Heidegger... Vai ser amante da Hannah Arendt. Porra, aí é dureza, né? Abraçar o jacaré é pouco. O Heidegger traz uma coisa interessante assim, né? Que o aprofundamento de si vem na medida que você percebe a multitude, a enormidade de selves que você tem. Quer dizer, quantas pessoas... Quer ver? Cada telespectador pode fazer uma pergunta para si assim, quantas pessoas eu sou? Né? Quantas pessoas eu sou? Quantas dimensões eu tenho? Quantas dimensões eu tenho que nunca foram descobertos, desenterrados? Será que eu, quando tinha 6 anos, eu não tive uma oportunidade de virar um violinista, o Jascha Heifetz, mas o meu professor de violino quebrou a perna num acidente de esqui e nunca me conheceu e nunca desenvolveu esse talento? Será que se eu tivesse casado com outra pessoa, minha vida teria sido diferente? Quantos eus existem dentro de mim? Não é? E eu acho que o mundo moderno, por essa demanda, essa hiperatividade e esse déficit de atenção imenso... Eu acho que é isso, déficit de atenção. É um déficit de atenção. Não, a humanidade está sofrendo agudamente de déficit de atenção e hiperatividade. E isso tudo faz com que seja muito difícil você fazer essa reflexão simples. Mas eu convido cada telespectador a fazer essa reflexão. Quantos eus existem? Né? E que coragem que eu tenho de explorar esses recantos dentro de mim. Será que eu dou conta de todos eles? E será que eu dou conta de todos eles? Né? Será que eu dou conta de todos eles? Quantas realidades? Não precisa recorrer a universos paralelos. Né? Nós podemos recorrer a selves paralelos que nós temos dentro de nós. Né? O Heidegger não disse exatamente isso. Eu sei que tem estudiosos de Heidegger que podem estar me ouvindo agora e querendo quebrar a TV. Né? No Heidegger não disse isso. E são reflexões que eu tive, né, enquanto estava estudando, um autor que eu acho fantástico, né? Mas ele tem um conceito que que eu acho que todos que leram Heidegger lembram, que é Sorge, ou seja, é aquele dever quase sagrado de cada um cuidar da sua alma, né?
E na medida que nós perdemos essa noção de sorga, né, que nós não cultivamos, não penteamos o nosso cabelo e fazemos nossa barba e nos covarmos o nosso dente da nossa alma, né, aí nós ficamos prisioneiros do banal, do cotidiano. Né? Não foi isso a diferença entre os gregos e os romanos? Quer concluir? Quer concluir? O programa já está chegando ao final. Quer uma conclusão? Não, eu só acho que... Eu concordo, eu acho que nós estamos vivendo um mundo hiperativo e com déficit de atenção permanente, né? E, lamentavelmente, o que eu vejo nessa... São escapes, né? Hoje mesmo eu estava vendo a convocação do grupo Black Bloc para fazer uma manifestação. Aquilo parece uma coisa tão inovativa, né? Aí pega, primeiro o nome é importado, segundo a máscara do Guy Fawkes, que não tem nada a ver com o Brasil, é importado. Ninguém sabe no Brasil quem foi o Guy Fawkes, mas temos que usar a máscara. Terceiro, que uma boa parte das pessoas já está indo para o tal do Black Bloc, porque o Facebook está dizendo que é de rigueur ir para o Black Bloc. Então, o cara... Eu acredito que isso aí são derivações, né? São exatamente banalizações dessa tentativa de encontrar relevância na vida. Né? E acaba deixando de se voltar para assuntos que são realmente relevantes e pega as banalizações para substituir. Não, estou muito preocupado com esse assunto, estou muito preocupado com... Né? Estou mostrando a minha participação. Né? Faz parte do... Eu queria ir para um baile funk de Black Box. O cachorro, a cachorrinha. Bom, só para concluir, você... Eu sei, a gente está esperando esse baile. Espero que não. Para concluir, você falou que todos nós temos vários eus, né? Eu devo ter vários eus também, mas eu confesso que nenhum deles gosta do Facebook. Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Se você quiser assistir, ver os nossos programas antigos, é só acessar a página da Universidade Federal do Paraná, www.fpe.br. Obrigado e até a próxima edição.